gostaria, na continuidade do culto, compartilhar um texto que está no livro de Salmo, na verdade o Salmo de número 133. Amém? Salmo 133 para as Bíblias eletrônicas, né, e as Bíblias de papel, fica depois do 132 e antes do 134, para facilitar o contato do texto. Agora eu achei. O Salmo 133 é um salmo de apenas 3 versículos, mas ele diz respeito. Eu ia falar da mula de Balaão hoje, estava preparado para a mula de Balaão, e aí, de repente, eu coloquei diante do Senhor, e no meu coração é o Salmo 133, sabe uma coisa assim? Que os crentes explicam assim, é o Salmo 133, e eu fui ler o Salmo 133 novamente, é um salmo pequeno, conhecia praticamente de cor o texto, mas o Senhor fez com que nós pudéssemos juntos essa noite extrair desse texto verdades para o nosso coração, para a nossa igreja, e o texto diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos cientes, Deus, que a tua palavra é em si eficaz para que o nosso coração seja alimentado, Senhor. Mas permita-nos que nós possamos nessa noite escrutinar um pouco esse texto, conhecer um pouco mais do contexto dessa passagem, Pai, para que também o nosso coração se enriqueça, Pai, com aquilo que tu quiseste nos falar. Que essa palavra seja semente e que o nosso coração seja uma terra fértil, no nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz, eu queria só, antes de entrar nesse texto, ver a Gisele aqui, né? Guerreira, estava no hospital, está ali a Gisele, galera. Michele, poxa, me perdoa. A Michele, aqui com a gente, estava no hospital. Há algum tempo a gente acompanha a Mi, né? O câncer no joelho, que luta contra a Mi, está ali. Mas o Senhor tem operado grandes coisas, e ver ela chegando hoje aqui no culto, caminhando com dificuldade. Quero dizer que a tua fé, né, e a força que o Senhor em ti nos renova, sabe? Estou muito feliz de ter você com a gente, parabéns. Opa, tem gente chamando aqui. Tudo bem, joia. Quando não é a Ana, viu? Mas fica à vontade, o pai já está tenso lá, eu já estou sem, meu coração já desapegou. Fica tranquilo, experiência já da casa. Irmãos, por que o Salmo 133, né? Ele é um salmo de 3 versículos, muito simples, mas eu confesso aos irmãos que ele diz muito respeito a muito do que a gente está vivendo aqui como grupo de jovens. Quando eu digo isso, eu digo em relação a, se nós lançarmos um olhar sobre tudo que a gente está vivendo como grupo, né? Desde quando os jovens começaram, lá na João Polim, né, com o Salo, com o Jorge, né, depois vieram todos, tem uma história de 5 ou 6 anos, grandes coisas a gente já fez, tivemos cultos fantásticos, já tivemos cultos fantasmas também, né, fizemos evangelismo com caminhões, já tivemos na praia, luau, dançamos, jogamos ping-pong, rimos na pizzaria, tivemos momentos tão difíceis. Mas o que eu compartilhava com alguns irmãos, até com o pastor Saulo também essa semana, o que me chama a atenção, o que Deus está fazendo entre nós,
é justamente ele tem criado uma relação de amizade entre nós, entre eu e vocês, entre cada um de vocês, e tem se juntado aqui uma galera que se reconhece, que sabe o nome um do outro, que sabe das realidades, onde estuda, onde mora, se ganha pouco, se ganha muito, né? A gente tem compartilhado vidas e essencialmente isso é uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos, como a gente tem promovido o relacionamento aqui dentro da igreja, e claro, em grande medida por causa dos GPs. Mas confesso aos irmãos que eu não creio que seja nenhuma estratégia, não seja um culto excelente, ou seja, não são as maneiras nas quais nós arquitetamos, né, a ideia de um ministério aqui ou acolá que tem feito isso. Eu creio que, de fato, existe uma unção de Deus, um óleo de Deus que está regando as nossas vidas de maneira que as diferenças que nos separam têm sido estreitadas e a gente consegue ver uma alegria de estarmos juntos. Semana passada eu não estava entre vocês, mas a vontade de estar aqui, sabe, vocês que são pessoas distantes de mim, né, no sentido de vemos de lugares diferentes, né, de histórias completamente diferentes, mas a vontade de estar junto com vocês era uma coisa que eu estava em casa e pensava, poxa, eu queria estar junto com eles. E esse amor, essa vontade de estar juntos é recíproco. Eu tenho visto assim as galeras que têm se reunido aqui lá, as meninas, o grupo de teatro, os GPs, o pessoal que está saindo para jogar bola. Mesmo naquele luau lá em Barra Velha, vocês se lembram? Eram 11 horas da noite de sexta-feira e de repente você olha na praia, pô, tinha mais de 80 jovens, né? E você vê tudo aquilo. Aquilo foi tão impactante assim para mim, que eu cheguei na empresa onde trabalho e o pessoal de lá, que não congrega em igreja nenhuma, a maioria de ateus, perguntaram, o que vocês estavam fazendo, aquela turma, na praia, naquela hora lá? Eu falei, não, a gente foi lá tocar violão e, sei lá, compartilhar a palavra de Deus. Eu falei, pô, mas tinha tanta gente, né? Ou seja, o que ele estava passando, o que passava na cabeça dele, né? O porquê que tanta gente estava reunida, o que fazia tanta gente estar junta no mesmo lugar. E esse salmo, ele diz respeito a essas coisas, né? É interessante que um salmo tão simples, mas ele carrega consigo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, que fazem relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Quando o salmo diz assim, o salmo é de Davi, é um salmo chamado de Cânticos de Degraus. Talvez a sua Bíblia pode, abaixo da epígrafe, vir essa frase, Cânticos de Degraus. E, pô, o cara pergunta, Cânticos de Degraus, o que isso tem a ver, né? Mas era que o templo de Israel, o templo de Jerusalém ficava no alto das montanhas. Era como se houvesse, a nossa igreja ficasse lá em São Bento do Sul, e nós só houvéssemos um culto por ano. Era isso que os judeus faziam, uma vez por ano tinha culto lá em São Bento do Sul. Então todos os crentes se reuniam e saíam em peregrinação, exatamente assim. E eles chamavam de Cânticos de Degraus porque eles subiam literalmente o morro, e o irmão faz isso toda semana aqui, né, indo para Mafra, indo voltando, sabe muito bem disso. Eles subiam todas, uma vez por ano, as montanhas chamadas Montes de Sião, e na subida eles iam cantando juntos, e até que eles se reuniam no templo, cada um oferecia o seu sacrifício, enfim, entregava ao sacerdote, e lá havia o culto, uma vez por ano. Esse salmo 133 é um dos salmos chamado Cânticos de Degrau, ou seja, essa era um salmo que eles iam cantando na medida em que eles iam subindo as montanhas. E aí, o rei Davi, né? Davi está intimamente ligado com os salmos e com todos os salmos. Dos 150 salmos, ele escreve 73, 12 escreve Asaf, que era um dos ministros de louvor que ele tinha escolhido. Herã escreve mais um pouquinho, a família lá de Coerá, sei lá, mais uma família lá, que também era dos ministros de louvor, também de Davi.
Enfim, Davi está envolvido dos salmos de uma maneira muito profunda. Basicamente, ele tem relação com quase todos os salmos. Esse salmo foi um dos que ele escreve. E aí ele faz aqui, ele diz: olha como é bom e agradável, e é o rei que está falando aqui. O rei está falando para a nação, né? E o rei representa aqui a expressão de Deus, como a vontade de Deus para aquela nação, quando ele diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Quando ele diz isso, a gente tem que trazer à mente que ele não era um pastor pregando para um grupo de jovens, ele era um rei que falava para uma nação inteira. Uma nação que vinha de norte a sul, dividida em diversas tribos que vinham de descendências diferentes, que possuíam culturas até peculiares, diferentes umas das outras. Então é um rei que está aqui com os olhos fitados, ou seja, a sua fala, essa ministração está dizendo respeito a um rei, a um governante que está procurando a unidade do povo. Ele está falando: olha como é bom que toda a nação esteja junta. Quando ele fala a palavra irmãos aqui, ele está se referindo a toda a nação de Israel. E aí ele utiliza de 2 versículos, de 2 parágrafos, onde ele faz uma comparação da importância da unidade do povo em relação a 2 elementos da religião judaica, que depois nós vamos fazer uma relação conosco aqui como grupo de jovens. No primeiro é o versículo 2, quando ele vai dizer assim, ó: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba e a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Entenderam alguma coisa ou não? Se a gente não entender aqui quem é Arão, e não entender o que significa o óleo nesse versículo, nós vamos catar mosca no texto, porque o texto ele diz respeito a um momento específico e a um personagem específico. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Não só o irmão mais velho de Moisés, mas Arão era o primeiro sumo sacerdote, ou seja, ele era o líder máximo da religião judaica. Arão foi aquele que não só era o primeiro sumo sacerdote, que vai dar a descendência de todos os sacerdotes, ou seja, todos os líderes, ou quiser chamar aqui pastores, ou quiser chamar apóstolos, enfim, toda a liderança da igreja judaica tem como primeiro a pessoa de Arão. Arão foi instituído já lá em Levítico, no deserto do Sinai, foi instituído por Deus como sendo aquele que seria o sumo sacerdote, e Moisés elege Arão para ser o porta-voz de Moisés. Moisés ou era gago ou fanho, e ele não conseguia dar os seus discursos, então, é verdade, então ele pede para Arão, que tinha uma boa dicção, para Arão falar. Então Moisés escrevia, ou Moisés ditava, falava a Arão, e Arão se manifestava para toda a nação, nos 2 milhões de pessoas na ocasião. E aí, essa palavra óleo, ela diz respeito a um momento específico. Quando pela primeira vez, orientado por Deus, e quem lê Levítico vai entender, a primeira vez Deus diz: ó, traga um homem, na qual nós vamos sobre ele o óleo, nós vamos derramar na cabeça dele o óleo vai descer sobre todo o corpo, escorrer pela barba, ir pela orla das vestes e descer sobre todo o corpo dele. Qual era a simbologia que estava por trás desse óleo? Era que aquela pessoa estava simbolicamente sendo ungida por Deus para ser o representante de Deus dentro do templo. O que era o óleo ali? O óleo ali simbolizava a presença de Deus sobre aquele homem. O óleo ali representava que aquele homem agora estava sendo destacado por uma função especial de não só ser o líder da igreja, mas também ser aquela que receberia os sacrifícios, o sangue do sacrifício, levaria esse sangue até Deus, e nesse momento toda a nação receberia o perdão dos seus pecados. Ele representaria a pessoa de Cristo dentro do templo, dentro do tabernáculo.
A função de Arão, e especificamente o óleo que descia sobre a cabeça de Arão, representava a presença de Deus sobre aquele homem. E quando o rei Davi vai dizer que a unidade dos irmãos é como a presença de Deus na cabeça de Arão, ele está fazendo referência de que a nossa amizade, ou as nossas amizades, a maneira como nós estamos vivendo juntos e as relações que nós estamos estabelecendo, é como a unção de Deus e a presença de Deus sobre o povo. O que é interessante aqui é que o rei Davi está dizendo, irmãos, que não há diferença entre essa liturgia, esse culto. O que é a liturgia? É um rito, né, sagrado. Esse culto, não tem diferença entre esse culto aqui, por escândalo dos irmãos, e o momento em que nós vamos sair daqui depois, talvez e comer num lugar. Que a nossa amizade ao redor de uma mesa, comendo uma pizza, ela tem o mesmo poder e tem a mesma presença santa de Deus, e que é agradável aos olhos de Deus na mesma medida do que o culto que nós fizemos aqui na igreja. Davi não está dizendo aqui que esse culto é menor que a mesa que comemos. Ele está dizendo que a mesa que comemos juntos é tão importante e a presença de Deus está tão eficazmente lá como está hoje aqui à noite. Quando ele diz que aquela liturgia, ou seja, o representante da religião Arão e a bênção que estava sobre ele era bom e agradável diante de Deus, da mesma maneira em que eles iriam para o templo sacrificar, ou seja, a convivência e a liturgia estavam aos olhos de Deus no mesmo pé de igualdade. Eu tenho um livro chamado 6 Passos do que Faria Jesus. Não sei se alguém dos irmãos já conhece, do Paulo Purins, ou conhecido aí no meio artístico como Paulo Bravo. Bravo não é porque ele é bravo, irmãos, é de Brasília Bomber. Ele é um dos maiores ilustradores do mundo. Mora aqui no Paraná, é um cristão batista controverso, diremos assim. Ele escreveu o livro, e no 6º passo do livro ele diz assim, de fato cremos que o momento espiritual acontece quando o órgão está tocando. A pizza que vem depois não é espiritual. Orar antes de dormir é espiritual. Levar o lixo para fora não. O coro da igreja é espiritual, mas o samba que você assobia enquanto lava a louça não. Dar o dízimo é espiritual, mas oferecer um chiclete a alguém não. A vida devocional dos namorados é espiritual, o beijo deles não. É interessante, o Paulo Bravo está dizendo que na nossa mente ainda, que existem coisas espirituais e coisas não espirituais na dimensão da comunhão dos irmãos. É óbvio que existem coisas que são espirituais e coisas que são contra a vida. É óbvio que nós chamamos de pecado. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando nós saímos desse lugar e nós estivéssemos juntos, sabe, conhecendo a vida um do outro, quando, eu perguntar como está, o bebê que está de 4 meses e saber da Michele, quando eu perguntar para a Sheila como está a mãe dela, e a Ali, por que não foi lá em casa, e saber como está, enfim, quando a gente vai se conhecendo, e a síndrome do porco espinho de que nós temos, os nossos espinhos, nós temos os nossos espinhos que são as nossas falhas e defeitos, e aí quando a gente vai se aproximando, um meu espinho toca o outro e fere, e o espinho do outro também nos fere, e parece que é difícil nos aproximar pelas nossas diferenças. E o que o Davi fala de maneira tão especial nesse texto é que não há diferença, irmãos, na nossa adoração nesse momento agora aqui, às 9h10, e não há diferença na adoração que
quando nós estivermos reunidos na mesa. Porque quando nós estivermos lá na mesa, irmãos, nós precisamos enxergar louvor nisso. Aleluia. Porque essa unidade, ela é agradável aos olhos de Deus. O final desse texto, o final desse salmo vai dizer que é exatamente nessa unidade aonde o Senhor ordena a bênção. Então a bênção para Deus não está na capacidade de nós multiplicarmos jovens, em termos talvez no final do ano 500 jovens. Embora isso possa acontecer. Não está na nossa capacidade artística de transformar o culto em algo, sabe, que chame a atenção dos nossos olhos, embora isso seja muito massa. Mas está na capacidade de nós transformarmos pessoas completamente diferentes em irmãos. E essa coisa careta que a gente vem desde lá de crente velho chamando, e aí meu irmão, a paz do Senhor, irmão. E parece que esse irmão já ficou tão fajuta, né? Esse irmão ficou tão cafona. Mas essa palavra, irmão, ela diz tanta coisa. Tanta coisa. Pô, eu olhar, né, sei lá, para o Beto e dizer, ô irmão, como é que você está? Pô, meu irmão, como é que você está, Marina? Como é que você está, irmã? Irmã. O que é interessante é que o que Deus está dizendo, em outras palavras, é de que, quando Deus diz, quando vocês tiverem a capacidade de serem irmãos, então vocês poderão também me chamar de pai. Ou seja, o pai derramará a bênção quando nós tivermos a capacidade de sermos irmãos. Vocês percebem a conexão? Ele está dizendo, quando vocês forem capazes de chamar o outro de irmão, então será possível também me chamar de pai. Porque o pai aqui é pai da Thaís, é pai do Salo, é pai do Tiago, é pai do Mários, é pai da Adriele. Ele é pai. E ele é pai, é meu e é pai seu, e é pai do jovem que só vem uma vez aqui no esconderijo. E lembre-se, os irmãos, a dificuldade que nós tínhamos de receber gente diferente aqui dentro. Porque nós tínhamos uma patota aqui, que só a marreta do Senhor para quebrar. Porque quão difícil andarmos juntos. Mas o que me transborda o coração e que me alegra é que as coisas que nós temos visto, os GPs, sabe, as pessoas se reunindo nas casas, a galera do teatro, o pessoal que foi para Cachoeira, eu vi as fotos esse tempo atrás, a galera de moto, né, saindo por aí, sabe, essa unidade, irmãos, isso não tem preço. Aleluia. E essa é a razão da igreja. O Senhor não vai nos contar como pessoas que desenvolveram grandes projetos, mas o Senhor nos olhará de maneira com qual nós fomos capazes de aproximá-lo diferente. Todo o Antigo Testamento, irmãos, ele está fundado em 4 pessoas que trafegam no Antigo Testamento como personagens que são característicos de todos os livros. Sabe quais são? A viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão. A viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão. Todos esses personagens são presentes em todos os livros do Antigo Testamento e são base para todo o Novo Testamento. É engraçado que são justamente as pessoas que estão sozinhas, que estão debilitadas, que estão precisando de apoio, que precisam de nós, ou seja, são aqueles que estão precisando de alguma coisa. E aí, quando nós temos a capacidade de romper essa síndrome do porco-espinho e chamarmos o outro de irmão, nós conseguimos então ampliar a nossa dimensão e entender que espiritual não é só o que fizemos aqui, né? Mas espiritual também são todas as coisas que nós fizemos juntos. Todas as coisas. Cada vez que nós estamos juntos, é ali que o Senhor tem ordenado a bênção e a vida para sempre. É nesse momento em que estamos unidos, irmãos, que nós estamos sendo curados dos nossos medos. Amém? Quantos medos temos, né? Estamos sendo curados da nossa solidão. Estamos sendo curados, irmãos, dos nossos espinhos, sabe? Que ferem. Nós estamos sendo curados da nossa meninice. Temos amadurecido, temos nos tornado gente.
temos amadurecido na palavra de Deus, e é nessa dimensão em que o Senhor está realmente se revelando, e que não há diferença entre a liturgia e a convivência, mas que há nessa unidade onde o Senhor reúne, e é ali que está o óleo. Se o óleo estava na cabeça de Arão como presença do Senhor, se o óleo estava na cabeça do Arão como símbolo de que o Senhor estava no meio deles, todas as vezes que nós estivermos juntos, esse mesmo óleo estará também sobre eles. É interessante que no decorrer da passagem, quando Davi vai falar o versículo 3, ele vai dizer assim, não só é como essa presença de Deus, mas ele vai citar aqui, ele diz, olha, é também agradável e bom que os irmãos estejam em união, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. E aí o irmão pensa assim, bom, se nós não entendemos o que é o irmão, e não soubermos o que é Sião, também não entenderemos o que Davi quis dizer. Israel é uma faixa de terra, irmãos, de mais ou menos 400 ou 500 quilômetros assim, de norte a sul, e mais ou menos 130 quilômetros de largura. Irmãos, Israel é mais ou menos o tamanho do litoral catarinense. De Garuva até Passo de Torres deve ter mais ou menos uns 500 quilômetros, e do litoral até a serra deve em alguns lugares se aproximar de 50, 60 quilômetros. Israel é do tamanho do litoral catarinense. O Monte Hermon é um monte que fica no extremo norte de Israel, uma região extremamente árida. Só que o Monte Hermon é um monte que se eleva a uma altura tal em que no cume do monte há sempre neve. Sempre neve. E aí o que acontece? Os ventos quentes que vêm do mar Mediterrâneo, eles quando chegam próximo do Monte Hermon, aquele ar quente entra em contato com a neve do Hermon e faz com que desça um orvalho, ou seja, uma chuva, faz com que a água se condense. Aquele vapor do mar Mediterrâneo em contato com o cume do Monte Hermon faz que desça um orvalho. A condensação da água. E sabe o que acontece ao redor do Monte Hermon? Ao redor do Monte Hermon é um dos lugares mais ricos de vida em toda Israel. É quando o orvalho do Hermon é justamente essa brisa que desce em toda a extensão, no diâmetro do Monte Hermon, que faz com que esse orvalho caia sobre a terra, e sobre essa terra ao redor do Hermon haja, no meio de um lugar árido, flores. No meio de um lugar deserto, eles consigam plantar, colher hortaliças, ter árvores frutíferas, por causa do Monte Hermon. Quando o rei Davi diz que é como o orvalho do Hermon, ele está dizendo, olha, que quando nós vivemos juntos, é exatamente nesse momento em que Deus derrama do seu orvalho sobre a nossa terra seca e faz com que a nossa vida tenha a capacidade de frutificar. Ele diz, nós somos como essa terra seca, mas o orvalho do Hermon, ou seja, essa brisa que desce como um milagre de Deus no meio de um deserto, e que faz com que a terra seca tenha vida, é assim, quando vocês estão juntos, é ali que vocês começam a ter vida verdadeira. Me lembro do Erasmo, que é crente mais velho, a Anúbia também, da época da Bleia, que os pastores ali também nordestinos, que comeram bastante camarão, né, e o Facebook denunciou isso nesse verão, vão lembrar quando dizia assim, olha, se tu quiser ouvir a palavra de Deus, tu vai lá naquela irmãzinha que mora 200 quilômetros depois do Profipo, e lá ela vai ter uma voz do Senhor para você. Eu ficava pensando, por que Deus precisa, por que essa irmã não precisava morar mais perto, né? Porque sempre tinha uma irmãzinha que Deus usava ela para falar, e ela nunca morava a 10 quilômetros, irmãos. Era longe, irmãos, para encontrar ela. E parece que essa espiritualidade monástica, né, de alguém que vive isolado, eremita, escondido, parece que é esse que tem vida, mas não é isso que diz o
Salmo. O Salmo diz que quanto mais nós estivermos juntos, quanto mais nós abdicarmos das nossas certezas, daquilo que a gente acha correto, tudo aquilo das nossas preferências individuais, se não ferem a nossa fé para estarmos juntos, é exatamente ali que a sua vida vai começar a produzir frutos. O que o Senhor está dizendo aqui é que ninguém produz frutos sozinho. E que por mais que você lute, sozinho você vai ser sempre uma terra seca. Se não houver esse orvalho, se não houver esse monte Hermon, que é essa magnífica criação de Deus, e só Deus pôs lá, ninguém pôs a mão, mas é exclusiva obra do Senhor. Esse orvalho que desce sobre nós, é sobre essa água, que não só, irmãos, alimenta a região que está ao redor do Monte Hermon, mas digo aos irmãos, que é as águas derretidas das geleiras do Hermon, que fazem com que essas águas formem o que nós conhecemos como Rio Jordão, o principal rio de Israel, que vai depois correr, fazer o lago Lé, que sai, faz o mar da Galileia, passa próximo de Jerusalém e deságua no Mar Morto. É o principal rio do país. Quando o rei Davi está dizendo, olha, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, saibam os irmãos que o Monte Hermon fica no norte, e as montanhas de Sião ficam lá no sul. São montes completamente diferentes, dizendo, essas águas de Deus, elas estão unindo todas as tribos de Israel, desde a primeira no norte até a última do sul. É desde o Monte Hermon, que está lá na divisa com a Síria, até os montes de Sião, que estão lá no extremo sul, quase próximo ao Egito. Ele está dizendo, olha, essa bênção de Deus, ela une as 12 tribos. Essa bênção de Deus, ela irriga toda a nação. E ela nos faz um, diz Davi aqui nesse texto. Nós na Resgate também temos as nossas 12 tribos. E bota a tribo nisso. Temos muitas tribos aqui. Temos Dan, Aser, Benjamim, Judá, Ruben. Tem a tribo do domingo, a tribo do sábado, a tribo da terça, né? A tribo do pastor José, a tribo do pastor Sebastião, temos as tribos aqui. E o Senhor nos fala algo muito especial aqui, através de Davi, quando o rei olhava para a sua nação com todas as suas diferenças, ele dizia, nós temos que ser um, apesar de todas as diferenças que temos como tribos. Mas digo a vocês hoje, que nós também jovens precisamos ser um com toda a nossa comunidade. E que é tempo também de nós fazermos com essa água de Deus, que essa comunhão e que essa unidade ela regue desde o Monte Hermon, da nossa igreja, desde o extremo norte até o extremo sul. Que não haja diferença entre ministérios, nem infantil, nem adolescentes. Que não haja diferença entre as nossas bandas. Que não haja diferença entre os idosos ou cultos, que quiser que sejam eles. Mas aquilo que deve nos unir é muito maior do que as diferenças que nos separam, amém? Por isso eu convoco a todos nós, a partir desse sábado, a repensarmos aquilo que nós falamos a respeito da nossa comunidade. Nós, como jovens, precisamos ser esses que também recebem o óleo de Deus e sabem viver em unidade, mas mais do que isso, que nós possamos perceber que a nossa tribo é uma tribo, mas que a nação, que é toda a igreja, possui outras 11 tribos. E que esse rio de Deus precisa percorrer todas essas tribos. E que assim, irmãos, é exatamente quando a gente entende esse contexto de que o Senhor está nos chamando para, como jovens, levar a unidade das motos, dos GPs, para levar a unidade, sabe, de todas essas tribos, da cachoeira, das tribos que cantam, dançam ou jogam ping-pong, da tribo do teatro, da tribo das bandas, a entender que toda essa Israel chamada Resgate precisa ser uma só. Toda Israel precisa ser uma só. E que enquanto houver a divisão, também o Senhor não ordenará a bênção sobre nós.
porque nós podemos estar unidos entre as nossas tribos, mas a água de Deus não percorre todas as tribos. E o que o nosso texto diz aqui, e o que o Senhor estava dizendo através de Davi, é que a água de Deus, representada ali pelo rio Jordão, que trafegava e irrigava todo Israel, precisa também sair das nossas vidas e trafegar toda a igreja. Nós precisamos que esse óleo desça sobre a nossa cabeça, passe pela nossa barba, que ele revista a nossa orla, mas esse óleo precisa também estar sobre a cabeça daqueles que nós aqui chamamos de irmãos. A grande palavra que Davi nos traz é justamente essa, que em suma ele está dizendo: nós não podemos cantar a Deus de paz se nós não podemos chamar o outro de irmão, e nós não podemos ser uma nação onde Deus ordena a bênção e a vida, e nós não podemos ser curados se nós nos considerarmos uma tribo só. Nós somos uma nação que transcende a resgate e vai além, e vai em todas as igrejas. Fico feliz quando eu lembro do GP, sabe, de perceber isso, que está os jovens todos unidos ali, mas há pessoas também de outros lugares se achegando. Eu vejo os GPs mais ou menos como vejo, quando eu olho para trás e lembro, sei lá, do meu colegial, quando estava lá no 2º, 3º ano do colégio. Eu não me lembro de nenhuma aula do que eu tive no colégio mais. Não lembro, vocês lembram? Mas tem amigos que eu jamais esqueci. Amém? Tem amigos que você jamais esqueceu de que você fez lá. Você talvez não se lembra, né? E não lembra mais dos cultos que você viveu há 5, 10 anos atrás ou há 2 anos atrás. Mas você jamais se esquece dos teus amores que passaram, das amizades que você fez. É verdade. Porque maior do que a própria religião está aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Maior do que qualquer ritual que o Senhor está querendo nos ensinar é de que o que Ele está fazendo nós não podemos ver. E o que Ele está fazendo é nos tornando um. O que Ele está fazendo é transformando um monte de rebeldes em irmãos. Pretos, brancos, velhos ou novos, torcedores do Corinthians e do Palmeiras, vivendo em unidade, amém? E quando nós soubermos disso, a gente vai entender aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele diz: olha, o fruto do Espírito. O que é o fruto de uma árvore? O fruto da árvore é a prova de que ela está viva. E ele diz assim: o fruto do Espírito ou seja, a prova de que vocês estão vivendo na presença de Deus Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor. Amor não é um sentimento que, como o Mutli lá, quando ganhava aquela bolachinha, lembra aquele desenho? O Mutli ganhava uma bolachinha, daí ele se abraçava e fazia assim, né? O Deus que me ama, o Deus que, tudo para mim é autofagita, a gente se autoalimenta, Ou seja, o amor é uma expressão que vai em relação ao outro. Aí ele vai falar: olha, que haja bondade. Ninguém pode ser bom só consigo mesmo, mas a bondade é uma capacidade de chegar no outro, a bondade, nas circunstâncias, a bondade. A temperança não é algo que eu sinto por mim mesmo. A alegria não se tem sozinho, mas a alegria se tem em comunidade. E em todas as expressões do fruto do Espírito, Deus está dizendo a mesma coisa, de que quando nós tivermos a capacidade de amar, de ter domínio próprio, de ser longânimo, de ser temperante, enfim, de ser alegre, enfim, todas essas características que são as características que nos fazem ser capazes de ser amigos, que quando nós somos capazes de ser e chamar o outro de irmão de fato, então Deus já está na sua vida. A bênção do Senhor já está sobre você. O fruto do Espírito já está plantado na sua árvore. E o óleo e o orvalho que desce sobre a cabeça de Arão e que brota do Monte Hermon também está sobre nós. É ali, diz o fim do texto, e antes que os irmãos durmam, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se você já viu o culto aí da quinta-feira da bênção, a quarta da bênção, o sábado da bênção,
não tem nem quinta, nem terça, nem sábado da bênção. Toda expressão de fé, ela vai vir quando nós conseguimos ser aquilo que Deus era na eternidade, uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele transformou na comunidade chamada igreja, e que se representa através de uma outra comunidade chamada família. Deus sempre está reunido em mais de um. Deus sempre está na festa. Enquanto João Batista estava comendo mel de abelha no deserto, Jesus estava embrenhado aonde? Nas festas. Estava no meio da gente. E que felizes somos nós se nós aprendemos com Jesus, né? De andarmos embrenhados no meio de gente. Oi, filha, tudo bem? Que o Senhor nos ensine, amados. Aqui, como diz o Paulo Bravo, que a pizza que vem depois é tão espiritual quanto. Que o beijo do namorado, é tão espiritual quanto. Que oferecer o chiclete a alguém é tão espiritual quanto. Que levar o lixo para fora, de que não só dar, né, o pão ao velhinho, mas dar banho nele também é. Né? Que entregar o dízimo é espiritual e o coro da igreja é espiritual, mas uma boa música, assobiando, lavando a louça, é uma bênção de Deus. Amém?